Para todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Sou o pastor Rômulo, Beirano de Verdade, e nós damos sequência na leitura diária da Bíblia Sagrada. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos no livro de Jó. Leitura de hoje, capítulos 22, 23 e 24. Lembra lá? Não é pelo que eu sinto, é pelo que eu sei. Então nós estamos aqui para aprendermos um pouco mais, para conhecermos um pouco mais, para crescermos, para desenvolvermos o nosso relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, por intermédio da Palavra de Deus, que é a nossa bússola, que é o nosso guia, que é o nosso GPS, que é o nosso mapa, que vai nos dar o norte, a direção, o caminho certo, o caminho correto, que no final nos conduzirá, se assim nós seguirmos essas instruções, essas orientações, esses preceitos e mandamentos, na vida eterna e na salvação. Amém? Capítulo 22. Elifaz acusa Jó de diversos pecados e o exorta ao arrependimento. E continua essa troca aqui entre os amigos e Jó. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura o homem será algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso? Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum que tu faças preceitos aos teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem em ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem fim as tuas iniquidades? Porque penhoraste a teus irmãos sem causa alguma e aos nu despojaste dos vestidos? Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despedistes vazias, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso é que estás cercado de laços, e que te perturbou um pavor repentino, ou trevas que nada vês, em abundância de águas te cobre. Porventura Deus está na altura dos céus? Olha para as alturas das estrelas, quão elevadas estão. E dize: quem sabe Deus disso? Porventura julgará por entre a escuridão? As nuvens são escondedouro para ele, para que não veja, e ele passeia pelo circuito dos céus. Porventura consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo. Sobre o seu fundamento, um dilúvio se derramou. Diziam a Deus: retira-te de nós. E que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Ora, ele encherá de bens a sua casa. Pelo que longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos o verão e se alegrarão. E o inocente escarneceu deles, dizendo: porquanto o nosso estado foi destruído, mas o fogo consumiu o resto deles. Une-te, pois, a ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás como ouro, como pó, ouro de Ofir, como pedras do ribeiro. Até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagará os teus votos, determinando tu algum negócio setear firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então dirás: haja exaltação, e Deus salvará o humilde, e livrará até o que não é inocente. Sim, será liberado pela pureza das tuas mãos. Perceba que ele começa a pontuar e dizer que tudo aquilo que estava divino sobre Jó era por conta da iniquidade, o pecado consciente e continuado, que ele não fazia o bem, que ele não ajudava as viúvas, que ele não ajudava os órfãos. E ele vai aconselhando: olha, une-te a Deus, arrepende, pede perdão. Você vê, ele vem na mesma fala, começa um pouco duro, depois ele vai amenizando para que Jó viesse a se consertar, para que Jó viesse a confessar algum pecado, alguma falta e alguma falha. E Jó continua, capítulo 23. Jó deseja apresentar-se perante Deus e confia na sua misericórdia. Respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha paga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse o que poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Uma boa ordem exporia a ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que me responderia, e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria
para sempre do meu juiz. Eis que me adianto ali, não está. Se torno para trás, não percebo. Se opera a mão esquerda, não vejo. Encobre a mão direita, e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Prove-me, e sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmam. Guardei o meu caminho, e não me desviei dele. Do preceito dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei, mais do que o meu alimento. Mas ele está contra alguém? Quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como essas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, quando isto considero, temo dele, porque Deus macerou o meu coração. E o Todo-Poderoso me perturbou, porquanto não fui desarraigado antes das trevas, nem encobri o rosto na escuridão do meu rosto. Capítulo 24. Jó contesta que os ímpios muitas vezes fiquem sem castigo nessa vida, visto que o Todo-Poderoso só não se encobriram os tempos, por que não veem os seus dias e que o conhecem? Até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam, levam o jumento do órfão, tomam o penhor do boi da viúva, desviam do caminho os necessitados, e os miseráveis da terra juntos se escondem. Eis que como jumentos monteses no deserto sai a sua obra, madrugando para a presa, campo raso de mantimento, eles e os seus filhos, campos cegam seu pasto e vidimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas correntes das montanhas são molhados e não tendo refúgio, abraçam-se contra as rochas. Ao órfãozinho arrancam do peito e aceitam o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem vestido e aos famintos tiram as espigas. Dentro dos seus muros fazem azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde as cidades gemem os homens e a alma dos feridos clama. Contudo, Deus não lhe imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos, não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e o necessitado, e de noite é como um ladrão. Assim como os olhos adúlteros, que aguardam o crepúsculo, ou seja, o cair da tarde, dizendo, não me verá olho nenhum, oculta o rosto nas trevas, minam as casas que de dia assinalaram, não conhecem a luz. Porque amanhã, para todos eles, é como a sombra da morte, porque sendo conhecidos sentem os pavores da sombra da morte. É ligeiro sobre a face das águas, maldita é a porção sobre a terra. Não volta pelo caminho das vinhas, a secura, o calor desfazem as águas da neve, assim desfará a sepultura aos que pecam, aos que pecaram. A madre se esquecerá dele, os vermes o comerão gostosamente, nunca mais haverá lembrança dele, a iniquidade se quebrará como a árvore. Aflige a estéril que não dá luz, e a viúva que não faz bem, até os poderosos arrasta com a sua força, ele se levantará. E não há vida segura. Se Deus lhe dá descanso, estribam-se, ou seja, confiam nisso, seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Por um pouco se alçam e logo desaparecem. São abatidos, encerrados como todos os outros e cortados como as pontas das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas ações? Então você vê que Jó continua batendo de frente, continua permanecendo firme, que não há pecado, que não há transgressão, que não há iniquidade, mas aquilo era uma vontade permissiva de Deus, era uma prova que Deus estava permitindo Jó passar, porque ele era capaz de suportar e superar. Essa foi a leitura de hoje. Que o Espírito Santo de Deus, o amigo das nossas almas, continue falando infinitamente melhor na tábua do teu coração. Segue firme, fica crente, não desanima, nem para a direita, nem para a esquerda. Fiel é Deus, que esteve, que está e sempre estará contigo. Amém? Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Que Deus te abençoe. Até amanhã, querendo Deus.